Conversando hoje com a doutora Vitória Bonatti, ela é oftalmologista e conversa com a gente a respeito de cataratas. É com muita satisfação que a doutora Vitória Bonatti está aqui com a gente para falar a respeito de cataratas, esse tema que é tão importante conhecer bem, não é mesmo? Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigada por me receber, vai ser uma honra aqui falar um pouquinho de catarata com vocês. Que bom, então vamos lá, vamos começar explicando o que é catarata, doutora. Catarata, na verdade, é um tema que realmente todos deviam conhecer, porque nós todos temos, na verdade, o cristalino, que é uma lente lá dentro do olho. O olho funciona como uma máquina fotográfica. E a gente tem uma lente que ela funciona como um zoom. Então ela faz com que as coisas cheguem, a gente consiga aproximar e distanciar. Então toda vez que a gente olha para um objeto, o nosso olho ele faz um foco. E essa lente, que é o cristalino, que está dentro do nosso olho, que faz esse papel. Porém, com o passar dos anos, lá nos 50, 60 anos, esse cristalino ele vai envelhecendo, como todo o nosso corpo. A gente tem partes que vão envelhecendo e não é diferente com o olho. E com esse envelhecer do cristalino, ele vai perdendo a transparência. O nome é cristalino, pensando no cristalino como a água mesmo, ele é transparente, por isso ele permite com que a luz chegue dentro do olho e forme a visão, e não é tão nítida que a gente tem. E aí, com esse envelhecimento, ele vai ficando, ele perde essa capacidade ele fica gordinho e mais fino, ele perde essa capacidade de focar nas coisas, com isso ele vai perdendo a função, ou diminuindo muito essa função. E aí, vai ficando opaco, um pouquinho mais duro, quando forma-se então o que a gente chama de catarata. Tá? Puxa vida, isso daí incomoda bastante. Muitas pessoas começam a ter. Você está falando que é um processo natural da vida, o envelhecimento, e que acontece. Mas pode acontecer com pessoas mais jovens? Pode sim. A gente tem pessoas que seja por trauma, pessoas que sofreram algum acidente, teve um impacto e pode acabar deslocando algumas regiões ali intraoculares e gerar catarata. Também alguns fatores de risco, pacientes com diabetes, pacientes às vezes que usaram alguns tipos de medicação também podem desenvolver a catarata um pouco antes. Tem algumas doenças autoimunes que podem gerar essa catarata também, um pouco mais cedo do que o normal. E tem a catarata congênita, que quando a criança nasce com a catarata. Tem também. Sério, e quando a criança nasce com a catarata congênita, é um procedimento que aí a gente também tem que abordar cedo, porque o desenvolvimento da visão, ele é até uma certa idade. Então, se a gente não opera essa criança, a visão não desenvolve e ela, depois, mesmo operando a catarata, ela já não vai conseguir enxergar. Ela não teve o estímulo necessário para desenvolver a visão, tá? Então, vamos tentar entender o seguinte. A gente consegue visualizar o problema? Quer dizer, é fácil identificar visualmente nos olhos? No início, não. No início, a gente praticamente não tem alteração nenhuma. Às vezes, o paciente começa queixando que já não vê as coisas como via. A qualidade vai se perdendo, vai ficando um pouco amarelado, meio fosco. Ele não sabe muito bem o que é, mas sabe que tem alguma coisa diferente. E aí o oftalmologista no exame oftalmológico consegue, às vezes tem que dilatar o paciente para a gente poder ver o cristalino e ver se está realmente opacificado e ver lá a catarata se formando bem no início. Porém, a catarata a gente chama de amadurecendo, ela vai ficando cada vez mais idosa, vamos dizer assim, e ela vai apresentando sinais com isso. Então, nos sinais muito avançados a gente consegue ver mesmo a olho nu. Não sei se alguém já teve a oportunidade, a possibilidade de ver as pessoas com um branco lá dentro do olho, às vezes é uma catarata. É dentro? Dentro Porque às do vezes olho. tem em volta, assim. Em volta não. Não, em volta não. Não tem nada a ver. Essa região transparente, à frente chama córnea, perdão. E o cristalino ele tá lá atrás. Lá atrás. Então é lá dentro. É lá dentro mesmo do olho. Tá? A gente não tem contato com o externo. E a gente vê, é bem na região, quando a gente vê essa alteração, onde tem esse pretinho do olho, a pupila, ele fica ele muda de cor. Mas não porque a pupila mudou de cor, é porque o cristalino perde a transparência e começa então a ficar ou branco
ou às vezes um pouquinho puxado para o vermelho. Avermelhado, não vermelho, né? Avermelhado, mas aí você tem que ver realmente com mais detalhe. É raro a gente chegar nesses casos, né? Porque significa que a catarata está muito avançada. Então hoje, né, cada vez menos comum, porque, né, os pacientes também têm procurado, acabam tendo essa dificuldade, procura oftalmologista e é quando é feito esse diagnóstico. Então, doutora, mas ainda tem tantos casos, né, de catarata e de pessoas que perdem a visão. Com certeza, não é? porque O Brasil não sabe. Tem muitos casos ainda, assim. Muitos casos, muitos casos. E às vezes, e aí que entra, que é esse tipo de alteração, né, quando a catarata fica muito madura, não é bom. Na verdade, a catarata ela tem que ser operada nos estágios iniciais a moderados. Deixa uma cirurgia mais segura, apesar da cirurgia hoje, temos técnicas muito seguras, é a cirurgia hoje mais realizada no mundo, e extremamente segura. Tá? A taxa de complicação é muito baixa. E quanto antes a gente tem chega um momento, claro, de operar do paciente, a gente tem que fazer então mais de imediato, porque a catarata muito dura, que é essa que eu falo que a gente às vezes consegue até visualizar, é uma cirurgia mais difícil, mais complexa, e aí podem vir as complicações. Claro, pode acontecer algum problema. Doutora, vamos pensar uma coisa aqui. No caso, você falou das crianças, né? Uhum. As crianças, elas têm, podem nascer congênitas. E não deve dar para visualizar, né? Para os pais identificarem, porque não é comum, muito comum levar os filhos ao oculista tão cedo, né? A menos que tenha alguma percepção. Então, tem 2 momentos super importantes na fase da criança. Então, o recém-nascido, já logo em seguida, ele faz o teste do olhinho, às vezes até na sala de parto ou no primeiro dia de vida, quando o pediatra, às vezes tem um assistente. O teste do olhinho é um que a gente coloca um reflexo de luz, isso é mandatório. E é rotina? É rotina. Sempre faz. Todo recém-nascido no Brasil hoje tem que fazer o teste de olhinho, tá? Ele identifica doenças super importantes, que tem que ser detectadas ao nascimento, para o tratamento precoce. Nesse momento, esse reflexo vai vir alterado e pode ser que seja lá identificado a catarata. Porém, às vezes pode, então, é nesse momento ideal. Porém, às vezes não estava inicial, pode desenvolver um pouquinho depois, e aí como é então que vai descobrir, como que vai ter a certeza? Sim. Por isso é importante levar a criança, seja com 2, 3 aninhos, no oftalmologista. Muitas vezes os pais não levam, pensam que está tudo bem e acaba não levando. Vai levar às vezes quando está com 6, 7, 8. Às vezes quando tem só algum problema na escola, que não está enxergando bem, aí vai identificar e vai levar. Fora isso, vai passando. Vai passando, mas exatamente. Por isso também é importante, eu acho que é super importante ter essa consciência que não é só com 7, 12 anos que a criança tem que ir no oftalmologista. Mas quando ela tem lá seus 3 aninhos, 2 aninhos, também é importante passar. Importante prevenção, né? Sim. Um exame preventivo, tá vendo que é importante saber, né? Sim, dessas coisas todas que às vezes a gente vai passando e não se dá conta. Doutora, vamos falar da cirurgia? Vamos. Como é que ela é? Como é que ela acontece, né? Então, hoje a cirurgia tem muitas novidades, tá? A gente tem novidades tanto na forma como ela é feita, tem cirurgias que a grande parte do início dela é feito com laser, de fato, e é uma cirurgia hoje minimamente invasiva. São um corte pequenininho, 2,4 milímetros, às vezes é o local onde a gente vai fazer uma pequena incisão na córnea, que é a região transparente do olho. Tem um aparelhinho que o oftalmologista, né, o cirurgião, vai utilizar para então tirar toda a catarata e implantar uma lente. E tem vários tipos de lente, tá? Essa lente é uma lente que você vai ficar com ela para sempre, depois do momento que você fez a cirurgia de catarata. Ela vai substituir a lente natural do nosso olho, que é o cristalino, e vai ter esse mesmo papel. Então, dando a visão para o paciente ali até o final. E aí, vai perguntar, mas pode acontecer alguma coisa com essa lente? A gente pode gerar uma opacidade, que a gente chama. Sim, porque a lente pode ter alguma alteração futuramente, isso pode acontecer. Pode acontecer, mas a gente tem um laser que limpa essa lente. Olha, que beleza. Normalmente você faz esse laser... Seria a manutenção da cirurgia? A gente pode dizer que sim. Eu acho que isso acontece e normalmente é uma vez apenas que se faz essa limpeza e tudo certo, a catarata some, nunca mais volta e você fica então com essa lente intraocular. Uma cirurgia muito segura, um procedimento de no máximo 30 minutos, vamos falar, então um procedimento rápido, né? E que
praticamente indolor pós-cirurgia, com uma recuperação rápida do paciente. Uma dúvida que eu quero tirar. Eu sempre escuto falar que é necessário fazer primeiro um olho, depois o outro. Isso é fato? Isso é fato. Sabe? É uma segurança também, porque o paciente vai fazer primeiro o olho, vai depois recuperar, restabelecer aquela visão, para então fazer o segundo, evitando infecções, enfim, outras complicações. Por isso sempre a gente opta por operar sempre um olhinho de cada vez. Olha que beleza, hein? Muitas informações, doutora. Eu só tenho que lhe agradecer por estar aqui ensinando a gente tantas coisas, né? E levando conhecimento para as pessoas em casa. Muito obrigada. Obrigada por me receber. Está sendo um prazer estar aqui com vocês aqui no portal Doctor TV. É isso, gente. Uma satisfação, né? Pessoas competentes, trazendo informações, tudo aquilo que a gente precisa conhecer, se preparar para a vida. Muito bom, muito bom. Eu fico aqui, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque o que eu faço é te aguardar para te levar conhecimento.